Quantas notificações tem no teu celular hoje? Quantas abas abertas nesse exato momento, se você estiver no computador, estão abertas no seu computador? Eu estava aqui pensando, e eu gosto de ficar aqui, né, na praia, lendo. Estava aqui pensando que muitas vezes as tecnologias, elas sempre vieram para facilitar a nossa vida, mas muitas vezes elas acabam complicando a nossa vida. A gente tem um compromisso de ficar olhando notificação o tempo inteiro. São, sei lá, 2.000 e-mails na sua caixa de e-mail que você não olha. E aí, para você não ter essas notificações, você teria que ficar olhando o tempo inteiro. Então, muitas vezes acaba complicando. A gente acaba tendo aí burnout, tendo problemas psicológicos no decorrer da vida, usando cada vez mais tecnologia. E agora a própria inteligência artificial ela está vindo para facilitar ainda mais, para fazer criações, para fazer automações. Só que, será que num futuro a gente vai passar pelo mesmo problema? Primeira coisa que você precisa entender é que a maioria das pessoas elas não percebem o caos que elas vivem. É como se fosse a bagunça do quarto que a gente acaba ignorando por um dia, dois, e quando vê a gente nem percebe mais que o quarto está bagunçado, de tantas vezes que a gente esqueceu de arrumar a cama, arrumar o quarto, passar até um pano na mesa e por aí vai. Você já percebeu em algum momento você pegando seu celular sem nenhum motivo, porque você simplesmente sentiu alguma vibração ou, sei lá, ficou entediado por 30 segundos e pegou o celular sem saber o que ia fazer? Pois é, isso é uma atenção fragmentada, isso tudo tem um custo. Por exemplo, caí na ilusão de usar um smartwatch, porque eu queria ter acesso às notificações no meu relógio para perceber quando eu precisaria ou não pegar o meu celular. Mas essa foi a maior ilusão e a melhor coisa que eu fiz na minha vida, ainda mais trabalhando com a internet, com celular, rede social, foi deixar de usar notificações no relógio e também no meu celular. Hoje em dia, o meu WhatsApp não tem nenhuma notificação, por exemplo, no meu telefone. Ah, mas se for alguma coisa importante de trabalho, cara, se eu estiver trabalhando, eu estou com um computador e no meu computador está aberto o WhatsApp. E nesse momento eu consigo ver as pessoas falando comigo. Quando eu não estou trabalhando, eu não quero as notificações em excesso que normalmente são no meu trabalho. Eu até chamo isso de sobrecarga cognitiva, porque eu gosto de pensar que a gente, quanto mais coisas a gente tem sobre a mesa, quanto mais coisas a gente tem guardado em casa, que a gente vai acumulando coisa, mais sobrecarga mental a gente vai tendo sobre tudo que a gente tem, né? A gente fica ali, é como se fosse uma aba aberta na nossa cabeça com tudo que a gente está fazendo ao mesmo tempo. E aí fazendo essa reflexão que eu percebo que muitas vezes a gente está tão conectado que a gente se desconecta do que realmente importa. Tipo, deixa eu te contar o que aconteceu comigo e talvez aí você se identifique mais, mas principalmente eu percebi que eu estava muito bitolado quando entrou um projeto muito importante, onde eu precisava de uma atenção imediata, uma atenção especial. E aí eu comecei a perceber que, cara, eu começava a trabalhar cedo, ficava em cima daquele projeto, me dedicava horas e às vezes eu não conseguia mais me desconectar. Eu, por exemplo, trabalho no computador e aí quando eu parava de trabalhar mais 6 horas da tarde, eu só levantava da mesa do computador, que trabalhava de casa, ia comer, tipo, jantar com a minha família e tal, e eu percebi que depois de fazer tudo isso, a galera ia dormir, eu meio que voltava pro computador, porque é muito fácil, o computador tava ligado, era só puxar a cadeira e sentar de novo. E aí eu acabava fazendo, mas cara, aquilo ali é um caminho sem fim, sabe? A gente nunca para de trabalhar. E eu percebi que eu ficava preso, né? Que eu não conseguia me desligar do trabalho, deitava na cama, o celular vibrava, já começava a ver as coisas por outro dia. Isso tudo é muito difícil de se desvencilhar e eu comecei a pesquisar e tentar entender sobre isso. Como que eu conseguia de fato simplificar a minha vida digital, porque eu sou um cara que preciso estar conectado, eu trabalho com rede social, eu trabalho com marketing digital, então eu preciso estar conectado, só que eu preciso usar as ferramentas da melhor forma, uma forma que eu consiga simplificar a minha vida, que eu consiga usar elas de forma inteligente. E aí onde na época a primeira coisa que eu fiz foi montar um sistema de produtividade, entender qual ferramenta de produtividade, aplicativo de lista de tarefa, qualquer coisa que fosse melhor para mim. Foi onde eu pesquisei, levei um tempo, levei anos para chegar no modelo ideal. Eu até já gravei um vídeo sobre especificamente o meu sistema de produtividade e eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você assistir depois. Mas foi a primeira coisa que mudou porque eu consegui simplificar e entender que eu estava sendo produtivo mesmo sem precisar estar conectado 100%. Por exemplo, na época eu usava o Microsoft To Do, era o aplicativo de lista de tarefa, foi o primeiro que eu comecei a usar. E eu tinha no meu computador, né, eu usava ali para adicionar as tarefas, e eu também tinha no meu celular, onde eu deixava tipo ele meio que aberto, esqueci o nome, que é um widget, né? Deixava ele aberto ali no meu celular, então na tela principal do meu celular, desbloqueava e já via a lista de tarefas. Então, cara, não desconectava nunca do meu trabalho, estava sempre vendo o que tinha para fazer, o que não tinha para fazer, urgências e pendências a serem feitas. Então, essa separação minha do trabalho e
do pessoal foi a parte mais importante. Aí eu percebi que pessoalmente eu precisava usar muito pouco as ferramentas, muito poucos aplicativos, muito pouco qualquer tecnologia do celular. Eu tinha 47 aplicativos baixados no celular. 47, cara. Tipo assim, você já parou para pensar quantos aplicativos você tem no celular que você não usa? No iPhone, por exemplo, a gente consegue guardar um pouco de espaço de armazenamento, onde o iPhone desinstala os aplicativos que você não usa há muito tempo. Então eu comecei a perceber e olhar vários aplicativos que estavam na minha tela inicial, mas que não estavam baixados, que eles desinstalou automaticamente. E aí eu comecei a refletir se de fato eu precisava usar aquele aplicativo, e aí eu desinstalava de vez. Então, tipo, cara, eu digo isso por jogos, eu gostava de jogar jogos no celular, alguns, né, simples assim, mas por costume. E aí eu percebi que, cara, fazia meses que eu não jogava, tipo, não era mais um costume meu, mas eu mantinha aquele aplicativo baixado. E sempre era uma distração, sempre uma coisa que estava ali. E a mesma coisa aplicativo de banco, eram vários aplicativos de banco, coisas que não precisavam estar ali. Agora, algumas coisas eu podia acessar tudo pelo computador. Enfim, mas de qualquer forma, eu estava aqui na praia para ler, agora vamos voltar lá para dentro, que vamos terminar esse papo lá de dentro. Tipo, ó, se liga onde eu tava, até nas Canoas, a praia aqui na frente, ó, tem parque lá atrás. E agora eu tô montando um escritório aqui ainda, onde a gente vai pintar hoje, vai começar a pintar e tal. Tem bastante coisa pra fazer, tá ali. Já gravei alguns vídeos nesse escritório aqui já pro canal, acho que uns 2 ou 3 vídeos. Mas a gente vai terminar lá de dentro, até porque tá vindo um vento aqui que talvez zoe o áudio ou até derrube aqui a filmagem, beleza? Escritório, tu vê que as paredes a gente tá pintando agora, tá só com o selador. Mas voltando ao assunto, então eu comecei a estudar e aplicar algumas coisas, eu entendi que o minimalismo digital, ele tem cerca de 4 pilares principais que a gente precisa estudar e aplicar e tentar moldar para o nosso dia a dia. O primeiro pilar é o minimalismo digital intencional, que é quando a gente usa de fato a tecnologia, não cada vez mais tecnologia, mas a tecnologia certa. Tem tecnologias que a gente não precisa no nosso dia a dia. E é o mesmo exemplo dos aplicativos que eu falei. Tem muitos aplicativos que eram muito bons, são aplicativos bons, mas eu não precisava, então eu não precisava ter baixado. De forma útil mesmo, eu usava um terço dos aplicativos que eu tinha baixado. Você provavelmente passa pela mesma coisa. E muitas vezes são aplicativos que ficam consumindo essa bateria e ainda ficam disparando notificações no tempo. O segundo pilar é um bem interessante, que a gente pode chamar de design digital, design de interiores digital, talvez. A gente precisa projetar os nossos espaços digitais, seja a sua área de trabalho no computador, seja, né, seu celular, como a gente projetaria nosso espaço físico, nossa casa. Se você não deixaria um estranho entrar na sua casa a qualquer momento do dia sem te avisar, gritando qualquer coisa aleatória, por que você deixa que as notificações fiquem invadindo a sua atenção, invadindo a atividade que você está fazendo, o tempo todo disparando notificação que você não deseja? O terceiro pilar são os ritmos e horários de conexão. Estabelecer quando você vai estar disponível digitalmente e quando você não vai estar. Estar sempre disponível não é uma produtividade, é uma ansiedade disfarçada. E o quarto pilar, talvez o mais importante, um dos mais curiosos, que eu gostei muito quando eu descobri, foi o propósito antes da ferramenta. Sempre definir basicamente o que você quer alcançar ou fazer quando vai abrir aquele tipo de aplicativo ou ferramenta. Se tiver claro o que você vai fazer, você não tem meio risco de distração. Agora eu quero te passar também uma parte prática que eu aprendi, eu usei muito, que eu acho que é até muito falado, que é tipo o método dos 3 filtros. E provavelmente vai mudar a sua relação completa com a tecnologia a partir de hoje em diante. Toda vez que você for usar a tecnologia, você passa por esses 3 filtros. O filtro 1 é o necessário. Isso que você vai fazer agora é realmente necessário para o seu interesse maior? É importante para algum objetivo seu? Filtro 2 é o filtro do momento certo. Mesmo que seja importante e necessário, é o momento certo para você fazer isso agora? Por exemplo, responder um e-mail é necessário, mas responder um e-mail às 11 horas da noite, quando você está tentando relaxar, é o momento certo? E o filtro 3 é uma intenção clara. Eu sei exatamente o que eu vou fazer e quando eu vou parar de fazer. Esse é o filtro mais importante. Talvez porque o que mais vai ter impacto no que você vai fazer. Quantas vezes você já abriu o YouTube só para ver um vídeo e você saiu do YouTube 2 horas depois de ver vários vídeos? Agora mesmo com os vídeos curtos, isso é cada vez mais frequente. Esses 3 filtros sozinhos eliminaram mais de 70% do meu tempo que era desperdiçado com coisas inúteis ou disfarçadas de produtividade. Eu também já gravei um vídeo aqui pro canal sobre redução de tempo de tela e eu vou deixar esse vídeo também no card para você assistir depois. Até entre esses conteúdos e outros, eu crio muito conteúdo na newsletter, lá nos nossos bastidores, conteúdo em texto lá no Substack. Eu vou deixar o link para você se inscrever de graça no Atlas News, que é a nossa newsletter, na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? E uma coisa que eu faço bastante, pode te ajudar também, é tentar agrupar as principais atividades. Por exemplo, em vez de ficar checando essa caixa de e-mail
várias vezes ao dia para ver se chegou algum e-mail. Tem um passarinho incomodando aqui. Você agrupa isso de manhã, de tarde, de noite. Você checa o e-mail 3 vezes por dia. Se você checar de noite, chegar um e-mail depois daquele horário, você só vai ver aquele e-mail no outro dia de manhã. Por que isso é mais fácil? Porque essa atividade é previsível, você consegue saber quando você vai fazer. E se você deixar para responder as coisas conforme chegam as demandas, toda vez que você parar uma atividade e precisar voltar, o seu cérebro leva um tempo para voltar ao estado de foco normal. E assim, depois de mudar tudo isso que a gente falou, acho que mudar o ambiente realmente é a parte importante que você fazer depois que acabar esse vídeo, que é pegar a tela do seu celular e a tela do seu computador e tentar organizar de uma maneira, né, organizada. Tipo, a tela do meu computador, que é a área de trabalho, cara, só tem a lixeira, literalmente. Eu não sou aquela pessoa que enche a tela de trabalho de várias coisas. Ali só fica acumulando, você nunca lembra de conferir o que tá ali. Então, organiza isso. Outro passo é a tela do celular. Na minha primeira tela do celular inicial fica só os aplicativos ali, calculadora, e-mails e tal, coisas que, né, usa pouco, mas que são úteis de deixar à mão, ali com o aplicativo de câmera e por aí vai. Na segunda tela, então eu tenho que passar uma tela pro lado, fica os aplicativos de redes sociais, por mais que eu trabalhe. Então eu tenho, sei lá, o Instagram, eu tenho o YouTube, tenho o Facebook, vários aplicativos que eu uso, mas tá tudo na segunda tela. E nenhum desses aplicativos hoje emitem notificações, porque nada que gere aquele aplicativo, nenhum comentário, nada é urgente para que eu precise receber uma notificação para olhar de imediato. Nada. Nem mesmo o WhatsApp, como eu já falei. Cara, tenta fazer se você é uma pessoa que realmente se sente ansiosa com o digital em si, tenta fazer, sabe, uns 3 dias pelo menos, desabilita todas as notificações do seu celular e tenta entender a sua paz mental que você vai sentir ou até a agonia de estar, tipo, sabe, com pessoas que ficam agoniadas com muito silêncio, que vai querer olhar o celular o tempo inteiro porque não está recebendo nada. Percebe esses dois comportamentos. De qualquer forma, os dois são... Um é preocupante e o outro é mais positivo. Se esse tema, se esse assunto fez sentido para você, já deixa nos comentários a sua opinião a respeito, ou se você já passou por isso e conseguiu dar a volta por cima, também deixa a sua experiência. Vamos tentar compartilhar com outras pessoas. Talvez cada um se ajudar aqui nos comentários, isso é muito importante. Eu respondo todo mundo. Também, se fizer sentido para você, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal pra gente se ver nos próximos vídeos, beleza? Grande abraço, valeu, tchau, tchau.